gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Com alegria que estamos aqui nesta noite para cumprir a escala do nosso pastor presidente, a quem queremos agradecer a confiança de poder estar aqui cooperando com o nosso pastor e louvando a Deus pela vida de todos os jovens, de toda a direção, da superintendência também. Que Deus continue ajudando e abençoando a cada um, principalmente o nosso pastor. Agradeço ao Senhor Jesus por nos conceder a salvação e poder estar aqui também salvo com o nome escrito no livro da vida e poder estar também na fileira dos que estão esperando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Gostaria de rogar as orações nesta noite para que o Senhor nos ajude na ministração da sua palavra. E gostaria de ler um texto da palavra de Deus na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16 ao versículo de número 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Quantos dizem amém? Amém. Glória a Deus. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios foi escrita, ou foi uma resposta ao antagonismo que havia se levantado contra a sua autoridade apostólica, pois o seu modo incisivo de doutrinar havia chocado alguns conceitos dos cristãos de Corinto. Conceitos esses, aliás, que feriam os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Em face desta oposição, Paulo fez uma defesa do seu apostolado, refutando falsos cristãos que, embora se autodenominassem apóstolos, contradiziam os ensinos genuínos do Evangelho de Cristo que Paulo pregava. E isso se encontra na segunda epístola, no capítulo de número 11, versículo de número 4, quando Paulo diz o seguinte: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebais outro Espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. No versículo de número 13, ele ainda diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. No capítulo 4 desta epístola, desta carta, Paulo continua se defendendo dos seus acusadores e na sua defesa ele apresenta o glorioso ministério de sua aliança. O ministério oferece às pessoas vida, salvação, justificação e tem o poder de transformar o pecador em uma nova vida, em um novo homem, em uma nova mulher. Paulo estava pregando o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo. O evangelho, como disse um certo pregador, não é produto da mente humana, mas da revelação divina.
Sua origem está nos céus e não na terra. Sua oferta é uma oferta gloriosa. Seu poder é irresistível. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 1, versículo 16, versículo de número 17, Paulo falando sobre este evangelho, Paulo diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre, quero dizer, a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Glória a Deus. Paulo, ele, após ter um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, ele abraçou este evangelho e ele pregava com ousadia, com a autoridade de Deus, e assim Paulo defendia o evangelho, o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse capítulo, no capítulo de número 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós podemos ver de que o evangelho é concedido pela misericórdia de Deus e não pelo mérito humano. É um presente de Deus para a vida do homem. O evangelho, conforme Paulo ainda escrevendo no capítulo 4 e o versículo de número 1, o evangelho nos dá força para enfrentar o sofrimento. Aleluia. Só vence os sofrimentos e as tribulações a quem o evangelho entrou em sua vida. E aqui estão as testemunhas do Senhor Jesus, que tem vencido as tribulações. E qual é o segredo? É que o evangelho está na sua vida e na minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. O evangelho, em terceiro lugar, conforme Paulo, neste capítulo, nos capacita a ser íntegros na ministração da palavra de Deus. Capítulo 4, versículo de número 2. O evangelho também, em quarto lugar, nos adverte que sofreremos oposições, grandes oposições do mundo, de Satanás e da própria carne. Quem vive o evangelho, quem prega o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, saiba de uma coisa: você enfrentará oposições, mas não desista, porque aquele que te chamou disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Deus vai na frente, curando os enfermos, expulsando os demônios, abrindo portas para que o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele adentre ao mundo espiritual da maldade e possa arrancar de lá vidas que estão presas, assim como eu estava preso. Meus amados irmãos, o evangelho que Paulo pregava no capítulo 4, versículo 5, é o evangelho que nos mantém longe da presunção. Bendito seja o nome do Senhor. E em sexto lugar, o evangelho que Paulo pregava nos evidencia a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aleluia! Aí está a grande diferença do evangelho que Paulo pregava e dos obreiros fraudulentos, dos ministros de Satanás que pregavam outro evangelho, que não era o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo, analisando a sua própria vida, ele
olha para ele diante de um evangelho tão poderoso, e ele olha para si e diz: eu sou um vaso de barro. Glória a Deus, eu sou falho, sou fraco, mas Deus botou um tesouro glorioso dentro da minha vida, que se chama o Evangelho. Glória seja dada ao nome de Jesus. Paulo extasia-se diante do contraste entre o glorioso Evangelho e a indignidade e fragilidade de seus proclamadores. Em vez de a mensagem da salvação ser revelada mediante uma demonstração sobrenatural, pois alguém até diz: eu só me entrego a Jesus se um anjo descer do céu e Jesus aparecer e me revelar alguma coisa, então eu acredito nesse evangelho. Glória a Deus. Alguém deseja, não é ver a glória de Deus, mas a glória de Deus é revelada no vaso de barro. E aqui estão, começando nesta noite de mim, que tem uma grande responsabilidade e o peso, e com muito temor de Deus estou aqui nesta noite. Aleluia! Deus tem poder sobre o barro e sobre os vasos. Ele é o oleiro. Ele disse a Jeremias: Jeremias, vá até a casa do oleiro e observe o trabalho do oleiro. E ele foi até a casa do oleiro, lá no capítulo de número 18, e a Bíblia diz no livro de Jeremias que ele viu o oleiro preparando o barro para fazer o vaso, mas como o barro é fraco, aleluia, o vaso se quebrou na mão do oleiro, mas o oleiro, ele pega o barro e ele amassa novamente o barro e ele faz um vaso novo. E Deus, ele diz a Jeremias: não posso eu fazer convosco, casa de Israel, o que fez esse oleiro ao barro. Eu sou o oleiro e vós o barro. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Por isso Paulo se sentia fraco fisicamente, mas o Senhor toma-lhe a fraqueza, ou torna-lhe a fraqueza, tornando-o capaz de revelar a glória do Evangelho aos judeus e também aos gentios que Paulo estava pregando. A glória não está no pregador, a glória está no Evangelho. Você pode dizer amém por isso? Não olhe para o pregador. Olhe para o poder do Evangelho, olhe para o poder da palavra. A cerâmica coríntia era famosa no mundo antigo, e Paulo pode ter se referido às pequenas lamparinas de barro, que eram baratas e frágeis, ou então a vasos ou urnas de cerâmica. A ideia aqui é de que o tesouro valioso é contido em recipientes frágeis e sem valor. Bendito seja Deus. Quando olhamos para alguém, olhamos às vezes para a sua fraqueza, para as suas debilidades. Paulo certo dia disse assim: quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Mas Paulo disse assim uma certa vez: o bem que eu quero fazer, não faço, e o mal vem sobre a sua vida. Miserável homem que eu sou. Mas Deus pegou do melhor que ele tinha, glória a Deus, tirou da sua glória e colocou dentro desse barro, desse vaso fraco, aleluia, que não tem valor. Quem daria muito dinheiro por um vaso de barro? Vaso de ouro é que tem valor, mas vaso de barro quase ninguém quer. Glória a Deus. Mas Deus disse: eu quero os vasos de barro.
porque a glória vai ser minha e não dos vasos. A glória vai ser minha. Eu vou colocar a minha glória dentro dos vasos. O vaso é fraco, mas o evangelho é poderoso. O vaso não tem beleza, mas o evangelho traz a glória de Deus na face de Jesus Cristo. O vaso se quebra e pode ser substituído, mas o evangelho é eterno. O evangelho não passa. O vaso não pode roubar a glória do evangelho. Aleluia. Tem gente querendo tomar a glória de Deus, mas a glória sempre vai ser do oleiro. A glória sempre vai ser, aleluia, do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando o homem deseja roubar essa glória, alguma coisa está errada. Aleluia. Paulo reitera no versículo 15, neste capítulo 4, que todo sofrimento experimentado por ele era por amor aos coríntios. Sua fraqueza física manifestaria o poder do Espírito Santo, a fim de que a obra de Deus fosse realizada por meio dele. Ainda que tenha enfrentado a morte, muitas vezes o coração do apóstolo não desfaleceu. Paulo estava esperançoso, por isso ele diz que exteriormente nossos corpos físicos se desgastam, mas a esperança da ressurreição nos garante a vida eterna. Aleluia. Olhamos para o nosso corpo e a cada dia ele vai se desgastando, mas esta igreja tem uma esperança viva dentro dela. Um dia Jesus vai bradar e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E Paulo disse: assim para sempre estaremos com o Senhor. Esta noite tem esperança. Não fique triste, desfalecido, abatido, porque as enfermidades estão chegando. Aleluia. Tem uma esperança do outro lado. Jesus está vivo e ele vem buscar a sua igreja. Quando Paulo menciona no capítulo de número 4, versículo de número 17, ele fala o peso de sua aflição como leve e momentânea. Paulo não via a sua aflição por causa do evangelho como algo que lhe trazia um peso que estava lhe destruindo. Paulo disse assim: é leve e momentânea. Quantas vezes queremos desistir com coisas tão banais, às vezes, passageiras. Começamos a olhar ao nosso redor e queremos desanimar, e queremos, às vezes, até pedir para morrer. Senhor, não dá mais, não posso mais. Mas Paulo dizia assim: essa tribulação, essa aflição que eu estou sentindo, ela é leve, ela é momentânea, ela vai passar, aleluia, porque tem um peso maior de glória aí na frente. Eu tenho algo maior para receber. Isso aqui é passageiro, eu sou peregrino. Era o ideal, glória a Deus. Mas quando eu abro a Bíblia, na mesma carta, no capítulo 11, versículo 23, eu posso ver aos meus olhos que Paulo ainda continua fazendo uma defesa, mas ele faz uma narração do que ele estava vivendo e do que ele viveu por amor a este evangelho. Paulo diz: são ministros de Cristo,
Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores que me oprimem cada dia, o cuidado das igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu também não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas à porta da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. O que é que você está sofrendo? O que é que você está querendo desistir nesta noite? Receba força do Deus que te trouxe a este culto nesta noite. Há uma glória maior, há um peso maior para ti. A cruz, se está ferindo o lado esquerdo, bota do lado direito. Se está cansado, descansa um pouco, mas não é tempo de desanimar, é tempo de prosseguir, é tempo de avançar. Levanta a tua mão para o céu esta noite e recebe o toque do Espírito Santo, te dizendo: vou te ajudar na caminhada, nas dores, nas fraquezas, nas tribulações, nas angústias, nos momentos difíceis. Você que está ouvindo pela Rede Brasil e vendo este culto e acompanhando, receba de Deus graça. Um dia Paulo chegou a um momento tão difícil que ele rogou ao Senhor, e ele disse ao Senhor: Senhor, tira de mim esse espinho da carne. E o escritor diz, e o próprio Paulo dizendo, que era, um mensageiro de Satanás para o esbofetear. E Deus não atendeu o pedido de Paulo, deixou ele sofrer, deixou o espinho furar. Mas o Senhor disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tem graça descendo aqui nesta noite para quem está sofrendo pelo Evangelho. Aleluia. Talvez alguém está aqui, mas já está olhando talvez para a hora e dizendo: eu tenho que voltar, porque alguém disse que é tal hora que eu tenho que chegar, senão eu durmo fora de casa. Aleluia. Recebe esta noite uma porção sobrenatural da graça de Deus sobre a tua vida, porque Deus está dizendo: vou te ajudar nas fraquezas e nas tribulações e nas angústias, e vou te fazer vencer pelo meu Evangelho. Paulo disse, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8,
versículo de número 18. Paulo estava voltado para cima. Paulo não estava preso àquelas situações, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, deste capítulo aqui, não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Tem uma revelação futura, tem algo aí do outro lado. Deus está dizendo: um dia a fronteira será atravessada por ti, por vós, e vocês verão que todo sofrimento valeu a pena para entrar nesta terra chamada céu. O evangelho que Paulo pregava fazia ele atentar para as coisas eternas. Paulo não estava preso a tudo aquilo que estava ao seu redor. A fé não se apega às glórias do mundo, porque vê o mundo espiritual superior a este mundo. E nós temos alguns exemplos na Bíblia. Abraão não se encantou com Sodoma como seu sobrinho Ló. Ló olhou para as campinas de Sodoma e disse: tem muito pasto, e aqui eu vou enriquecer mais. Eu vou criar o meu gado, eu vou prosperar na agricultura, na agropecuária. E a Bíblia diz que lá no capítulo 13, Abraão sentou no chão e o Senhor chegou naquele dia, porque Deus chega nas horas de solidão. Abraão tinha 3 coisas que Ló não tinha: as promessas. Ló não tinha promessa. E quando sai de junto de Abraão, as promessas ficam com Abraão. Ló, ele não tinha altar, nunca levantou um altar. Quem tinha altar era Abraão. Ele olhou para as campinas e só uma coisa que ele tinha, não é? Que Abraão também tinha, eram as tendas. Ele armou suas tendas no caminho de Sodoma. Mas há lá um versículo que diz assim: Ló não sabia que os moradores de Sodoma e Gomorra eram grandes pecadores contra o Senhor. Numa revista da escola dominical, Abraão é identificado como crente espiritual e Ló como crente carnal. Porque Ló só olha para as coisas daqui. Ló está voltado para as coisas daqui, mas Abraão não. Abraão tem uma visão diferente. Deus lhe deu uma visão aguçada. E a Bíblia diz em Hebreus, o escritor a Gênesis, não, o escritor de Gênesis não faz menção disso, mas a Bíblia diz em Hebreus 11, 8 a 10, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Lá em Sodoma não tinha essa cidade. Abraão estava olhando para cima. Abraão estava dizendo: tem um invisível aí, tem algo eterno que eu sinto. Quem me chamou disse que eu devo caminhar, que eu devo prosseguir, que eu devo ir em frente. Ló terminou como um morador de uma caverna, sem esposa,
com as 2 filhas, grávidas dele mesmo. E um dos escritores do Novo Testamento diz que Ló afligia a sua alma justa ao ver o pecado que estava na cidade de Sodoma. Os namorados das suas filhas eram incrédulos. E a Bíblia diz que quando Ló foi dizer a eles que o Senhor ia destruir a cidade, eles zombaram de Ló. Os moradores de Sodoma foram derrubar a casa de Ló para entrar. Mas Deus estava dentro da casa de Ló. Cegou os moradores, porque eles queriam conhecer sexualmente os varões que estavam ali. Mas olhe o fim de Abraão. Seu nome está na história dos grandes guerreiros de Deus, um dos heróis da fé, o amigo de Deus, quem Deus chamou nesta noite não pode estar preso às coisas daqui. Tem algo invisível do outro lado nos aguardando. Aleluia! Quando Jacó estava próximo à sua morte, e a Bíblia diz que ele estava encostado no seu bordão, ele falou aos seus filhos o que iria acontecer no futuro. E a Bíblia diz que ele ainda adorou. Abra a sua Bíblia, Gênesis 49:1. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Os filhos de Jacó não viam o futuro, mas quando Jacó estava ali, já velhinho, cansado, encostado no bordão. E aonde o senhor viu isso, pastor? Na Bíblia. Ele estava encostado, ele disse: venha cá vocês aqui que eu quero falar de vocês, das coisas que vocês não conhecem ainda. Tem coisa futura aí que vai acontecer e que vocês não sabem, mas eu vou profetizar para vocês coisas futuras, coisas gloriosas. E se você abrir a Bíblia Sagrada, aí no livro, glória a Deus, de Hebreus capítulo 11, versículo 21, você vai ver assim, o que o escritor disse: pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado no bordão. Aleluia. Ainda tem tempo para adorar. Aleluia. Quem tem a visão voltada para cima ainda tem tempo para adorar e falar de coisas futuras. Aleluia. Tem gente que a gente fala com ela e ela só fala das coisas daqui, não falam de coisas vindouras. Mas esta noite o céu se manifesta para nós dizendo a coisas futuras, inclusive para a tua família. Não vi, amém. Deus tem coisas futuras para a tua família. Deus tem coisas gloriosas para teus filhos. Pastor, eu nem casei ainda, mas Deus está dizendo: eu já estou trabalhando no futuro dos teus filhos. Eu já tenho livramento, eu já tenho vitória, eu já tenho cadeiras que eles vão sentar no futuro, e o meu nome, diz o Senhor, vai ser glorificado. Deus vai agir. Quem crê nesta noite que Ele já está trabalhando no futuro? José não se embaraçou com o Egito. Não, José não se embaraçou, pois seus olhos estavam voltados para o invisível. Seus irmãos pensavam que ele era igual a eles. Mas depois que Jacó morreu, José, ele foi rodeado pelos irmãos que lhe fizeram
lidera uma palavra com medo que José agora tomasse ou se vingasse contra eles. Mas José, no capítulo 50, versículo 22 ao versículo 24, José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu vou morrer, mas eu quero falar para vocês do futuro. Deus certamente vos visitará. E Deus vai tirar vocês aqui da terra do Egito, como Ele fez juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E tem uma coisa: quando Deus cumprir esta palavra, vocês vão lá no cemitério, arranca meus ossos e leva com vocês dentro do saco, porque eu quero entrar na terra de Canaã. Irmãos, que coisa tremenda! José falou sobre o futuro. E quando Deus levou Moisés lá, e no dia da libertação, Moisés foi aonde estava a sepultura de José. E disse: é essa a sepultura do homem de Deus? É, cavem, tire os ossos. E ele foi tirando cada osso, não ficou nem um ossinho do pé, nem um ossinho da mão, todos foram colocados dentro de um recipiente. E acredito que homens preparados levaram aquele saco de ossos. E você encontra os ossos de José, ainda depois da morte de Moisés, lá com Josué, na terra de Canaã. O Egito não vai me encantar. O Egito tem ciência, o Egito tem matemática, o Egito tem astronomia, o Egito tem engenharia, mas o Egito não tem gozo de Deus. Gozo de Deus é na terra de Canaã, a terra do cumprimento da promessa. Esta noite Deus está dizendo: tem futuro para quem crê nas minhas promessas. A Bíblia diz que Moisés abandonou as glórias do Egito para receber uma recompensa superior. Quem quiser abrir a Bíblia, em Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao 27, está escrito: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista, ele via a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme. E ele estava firme vendo o quê? Diga comigo: vendo o invisível. Como é que se vê o invisível? Glória seja dada ao nome de Jesus. Vai passar trono, vai passar coroa, vai passar roupa bela lá do Egito, vai passar indumentária, vai passar tudo, mas eu estou vendo o invisível do outro lado. Tem coisa melhor no reino de Deus, tem coisa melhor no Evangelho, e nós podemos ver de que Moisés foi recepcionado pelo Senhor no monte quando ele subiu. Subiu ele e Josué. Josué desceu só. E ninguém nunca mais viu Moisés. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus.
Mas um dos homens que viu aquilo que é mais precioso para nós, eu considero de que Simeão foi um dos privilegiados do Novo Testamento, porque ele ouviu as profecias. Alguém ministrou no templo. E lá em Lucas, capítulo de número 2, estava lá Simeão, Ana também estava lá, a velhinha de 84 anos, e eles dois estavam no templo do Senhor. Abra a sua Bíblia, em Lucas capítulo de número 2, versículo de número 29, ou 25, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para que com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou nos seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Por quê, irmãos? Versículo 30, o que diz? Repita comigo: pois os meus olhos já viram a tua salvação. Esse homem de Deus viu, tocou no verbo da vida, na palavra viva, aleluia. Paulo estava, glória a Deus, neste capítulo voltado para as coisas eternas, e entre elas, Jesus é o maior presente que nós podemos ter, mas nós não podemos ver Ele agora. Ele está aqui nessa noite. Quem crê que Ele está aqui? Ele está aqui entre nós. Mas quem viu Ele aqui quando entrou? Ninguém. Mas Ele está. Quem a gente quer encontrar do outro lado? Esse Jesus, o eterno Deus, o eterno Emanuel, o Deus conosco. Paulo sabia que os sofrimentos que ele suportara eram, na verdade, leves e momentâneos em comparação com a duração do tempo que ele desfrutaria da presença de Deus, uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. O que verdadeiramente importa é o que é eterno e permanente e que não pode ser visto, tocado ou medido, e somente com os olhos da fé podemos ver. Mas João, ele disse uma coisa em 1 de João capítulo 3, versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. É por isso que Paulo encorajou aos coríntios a viverem pela fé e não por vista. Há 20 anos atrás, eu cooperei com o meu pastor, aqui em Peixinhos, 20 anos atrás.
3 anos lá em Candelária, e o pastor me trouxe e me colocou lá em Peixinhos. E depois o pastor me apresentou para alguns trabalhos. A irmã Cleonice era dirigente do ciclo de oração lá. E era um dia de ciclo de oração, e foi feriado aqui em Recife. E eu disse, vou aproveitar o dia hoje para jejuar, orar e buscar a face de Deus. Muitas batalhas, muitas guerras, era o início. Faziam 3 anos que o pastor estava na presidência, pastor. 3 anos. E naquele dia, glória a Deus, eu fui cedo. Irmã Cleonice chegava 8, 8h30 para orar. E eu fui para lá. Se não me foge a memória, era uma quarta-feira. E quando eu cheguei na porta do templo antigo de Peixinhos, tinha um irmão na porta e disse, ô pastor, eu queria contar uns problemas e umas dificuldades que eu estou enfrentando. Eu disse, irmão, eu sou crente, deixa eu orar. Depois da oração a gente conversa. Irmã Cleonice já estava de joelho, várias irmãs de joelhos ali, e eu não subi para o púlpito, pastor, eu fiquei embaixo, na bancada embaixo. E eu comecei a orar. E nós oramos um momento. E naquela oração, eu senti uma coisa tão boa de Deus vindo sobre minha vida. E de olhos fechados, de joelho, ao pé do púlpito, do lado esquerdo do púlpito, embaixo onde o coral cantava, eu vi um homem entrando. Eu estava de olhos fechados. Eu vi um homem entrando, e um vento soprou assim dentro da congregação. Ele veio caminhando na minha direção. E a cada passo que ele dava, eu ia sentindo um temor de Deus, mas também um gozo imenso na minha vida. Sua roupa era de linho branco. Ele veio e veio se aproximando. Eu estava angustiado naquela quarta-feira, mas eu senti quando a mão dele foi colocada sobre a minha cabeça. E eu ouvi uma voz dizendo assim, lá em Peixinhos, hoje eu vim renovar as minhas promessas na sua vida. E na oração, eu estava de cabeça baixa, e estava vendo aquilo ali, e eu vi quando o vento balançou a roupa dele, e eu vi a pontinha do dedo dele, e uma sandália, dessas chamadas franciscanas, de couro. Eu vi o vento balançar, e levantou um pouquinho assim, eu vi a ponta do dedo dele. E eu disse assim, quem é? E uma voz disse assim, eu sou Jesus. Amor entre como sobre o rai. É meu vorgo dogo sobre cante o rai a sergia. Eu saí dali renovado naquela manhã. Quando eu procurei o irmão, ele não estava mais. Eu disse, graças a Deus. Não tem problema. Jesus vai resolver os problemas desse homem. Eu vi só a ponta
do dedo do pé dele. Mas há um hino de dois compositores, Josias de Aguiar Teixeira e Sebastião da Costa Maciel Júnior. Eles escreveram um hino, e eu não sei cantar, sou desafinado, mas vou pedir a ajuda de vocês. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de ver bem perto Jesus igual a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infinito. E ao ver as gravuras, os quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio, diga. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, pois creio no Cristo que é vencedor. Agora veja, um dia também. Adore ao Senhor. O verei face a face e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu Debagadogo sobre canto revia varga,
Jesus nesta noite está dizendo: eu sou o eterno, e eu estou aguardando vocês aqui do outro lado. Fica firme. Esta noite, se você quer ver o eterno, receba o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando for feito esse convite esta noite, receba Jesus. O pastor me autoriza a fazer o convite. Você quer ver Jesus? Você quer ver o eterno? O que o homem ainda não viu, e o que ainda não desceu no coração dos homens, foi o que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Aonde está a primeira pessoa nesta noite, em nome de Jesus, que deseja o Filho de Deus? Saia do seu lugar agora, venha receber. Você que está afastado da casa de Deus, o primeiro já está chegando. Aonde está a segunda pessoa esta noite, em nome de Jesus? Vem agora, seja tocado pelo Evangelho, pelo Verbo da vida, pelo Deus que liberta, pelo Deus que salva. Seja impactado pelo Evangelho de Cristo. Seja impactado pela palavra. Jeová está dizendo esta noite: tem coisas maiores. Crianças estão chegando para Jesus. Levanta a mão e adora, porque Jesus está salvando. Está salvando crianças. Está salvando um policial aqui essa noite. O poder do Evangelho que Paulo pregava é o Evangelho que liberta, que cura, que salva e alcança multidões. Você que está em casa, hoje é noite de salvação. Olha Jesus salvando crianças. Olha Jesus libertando esta noite. Venha, venha, venha agora. Venha, olha quanta criança ele já é. Está trazendo, amiga. Aleluia. Oh, sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas assim como Ele é. Venha, está chegando mais. Enquanto a igreja adora, Jesus salva. Olha quanta gente. Jesus está chamando, noite de salvação. O Evangelho é a semente que o semeador, disse Jesus, levou para a caminhada, e ele foi jogando as sementes. Meu Deus, que milagre esta noite. Jesus é aquele que faz. A glória não é do pregador, a glória é do Evangelho, a glória é de Cristo. Você que está em casa, receba Jesus agora. Seja liberto, correntes caiam, e o nome de Jesus seja glorificado. Adore, adore, adore.
Jesus está salvando. Meu Deus, que coisa linda. Quem glorifica Jesus aqui, irmãos, nesta noite? O Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê.